É hora de meditar. É hora de você aprender do livro de Deus. Devocional Voz para o Mundo, com o pastor Lúcio Pires. Olá, queridos ouvintes, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos, sejam todos abençoados por meio da palavra de Deus. E queridos, vamos mais uma vez ao Salmo 34 e vamos avançar com mais uma divisão deste salmo belíssimo de 22 versículos e que é dividido então em 3 blocos de compreensão. Vimos o primeiro bloco, que abrange os versículos 1 até o versículo 3, e hoje nós vamos ver o segundo bloco, que abrangem os versículos 4 até o versículo 8, que diz o seguinte: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Que belo salmo, amados. Aqui nós vemos o salmista que passa por apuros, que fora livrado por Deus. Deus o guardou e o protegeu da morte. Agora o salmista canta, louva e exalta a Deus. Ele busca ao Senhor de forma incessante, conforme ele mesmo declara. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Queridos ouvintes, observemos essas palavras. Primeiro, o salmista toma uma atitude que requer uma ação imperante dentro de cada um de nós. Ele buscou, ele tomou essa liberdade de se dirigir ao Senhor, e a resposta que obteve foi a mais consoladora que nós podemos ter. A palavra diz que ele foi acolhido pelo Senhor, e o Senhor ainda o livrou de todos os seus temores. Olha, queridos, nós vivemos rodeados de temores, de tremores, de corrupção, de inverdades, de dores, de enfermidades, de sofrimento. Tudo isso tem atemorizado nossas vidas. O salmista se encontrava nessa condição quando ele refere-se à palavra temores. Esses temores que Davi tinha era referente a medo, a pavor, a visão de obscuridade em sua frente. Essa palavra diverge daquela que nós vemos no versículo 7, que diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora nós vemos a palavra temor relacionada à reverência, à busca de Deus. Então são palavras diferentes. O bom de toda essa história, de toda essa narrativa, é que o salmista Davi diz que Deus o acolheu e o livrou de todos esses temores terríveis sobre sua vida. Muitas vezes nós somos atormentados, passamos noites em claro, vivemos temerosos com relação à nossa saúde, à nossa vida, o que vamos fazer, como será o dia de amanhã. Como me livrarei de tal situação financeira, situação de contendas e conflitos internos dentro do lar, muitas vezes entre marido e esposa, esposa e marido, pais e filhos. Essas situações se tornam muitas vezes pesadas sobre a vida de cada um de nós, e nós precisamos tomar uma atitude e muitas vezes não sabemos a quem e como recorrer. O salmista nos dá uma exortação de que ele buscou o Senhor, assim como também nós devemos buscar o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Queridos ouvintes, atentemos para a chamada do Senhor Jesus. Ele diz: vinde, da mesma forma que o salmista Davi diz: eu busquei o Senhor. Então nós devemos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo quando estamos cansados e sobrecarregados, e o Senhor nos promete alívio. Ele promete descanso à nossa alma cansada, que já não tem mais vigor para continuar na batalha desta vida. Então que nós assim façamos, obedecendo a palavra de Deus. O salmista Davi diz: contemplai-o e sereis iluminados. Uma vez que nós contemplamos, que nós decidimos vislumbrar o Senhor, buscar o Senhor em nossas vidas, nossos caminhos serão iluminados. E aí então teremos luz em meio às trevas, teremos a paz em meio à guerra, conforme também nos ensina o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, quando o Senhor diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Que palavras afáveis de amor para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que querem buscar o Senhor. Ele diz que deixa a paz dele, uma paz que o mundo não pode dar. Querido ouvinte, por mais que você corra, por mais que você tente satisfação neste mundo, nos prazeres da carne, você nunca terá a paz que o Senhor pode te proporcionar. Por isso o salmista diz, no versículo 6 do Salmo 34, ele diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. É maravilhoso quando somos livrados e quando verdadeiramente provamos e experimentamos a ação de Deus sobre nossas vidas. E não precisamos buscar muitas vezes numa mesa de bar ou fugindo em orgias deste mundo. Nós só precisamos confiar no Senhor. No versículo 7 do Salmo 34, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É aqui que vemos então a ação de Deus verdadeiramente sobre nossas vidas. Como é bom ter um guarda sobre nossas vidas, aquele que nos proteja e nos livre de todo o mal. É o que nos diz então a palavra de Deus, que o anjo do Senhor acampa-se, ele habita, ele mora bem pertinho de cada um de nós. E terminamos com o versículo 8 desse salmo, com o versículo 8 que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Queridos ouvintes, como é bom a gente confiar no Senhor. Confie no Senhor e certamente você verá que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E mais, a Bíblia diz: é bem-aventurado, é feliz aquele que confia no Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e fiquem na paz. Assim como milhares de pessoas comprometeram-se com Cristo, você também pode fazer o mesmo. Se você deseja conhecer ainda mais a mensagem de fé e de esperança em Jesus Cristo e em Sua Palavra, por favor, entre em contato conosco. vozparomundo@radiocbr.net. Igreja Batista Regular no Bessa, Rua Maria Alzenir Rodrigues, número 40, Aeroclube, CEP 58036175, João Pessoa, Paraíba, ou ainda pelo WhatsApp. Anote aí, 839-8715-1352. Sintonizando e direcionando suas afeições a Deus. Edição radiocbr.net.